Saudações missionárias. Você já parou para pensar no que leva Deus a enviar alguém a um campo missionário onde nós, na nossa visão natural, jamais gostaríamos de ir? Esse é o assunto de hoje do nosso momento missionário. Vamos ler em Jonas, nós vamos ler 2 versículos no primeiro e 2 no último capítulo. Jonas 1 e 2 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. 4, 10 e 11. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que te não custou trabalho e da qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Esse texto nos mostra, entre os primeiros versículos e os últimos, a história que talvez você já conheça, a história de missões mais bem-sucedidas, pregadas por um profeta ou um missionário de mais má vontade que a Bíblia narra. Quem nunca ouviu a história do profeta Fujão que acabou dentro do ventre de um grande peixe? Talvez você não conheça essa história, eu vou resumir rapidamente para você. No início do texto que nós lemos, mostra Deus enviando Jonas a uma cidade, a cidade chamada Nínive. Só que Jonas, ao invés de obedecer a Deus, ele tomou um navio e foi em direção oposta àquela cidade. Ele foi para Tarsis. Por que ele fez isso? Porque historiadores contam que os habitantes de Nínive eram pessoas más, pessoas cruéis. Os seus exércitos eram tão violentos e tão cruéis que quando eles venciam uma batalha, eles rasgavam o ventre de mulheres grávidas, eles arrancavam a língua das pessoas vivas, eles arrancavam a pele das pessoas. Eles eram muito cruéis. E Nínive era a capital do Império Assírio, que era um império capital, ou inimigo do povo de Israel, inimigo do povo de Jonas. E aí, talvez essa seja a principal razão porque Jonas não queria ir para Nínive pregar e muito menos queria que eles se convertessem. Ele queria mais era que o juízo de Deus viesse e destruísse aquela cidade. Mas Deus é rico em misericórdia e Deus usou de misericórdia tanto para com aquela cidade quanto para com o profeta Fujão também. Porque lá no navio em que ele estava, ele sofreu uma grande tempestade. Sabedor que era Deus mesmo agindo, ele disse aos marinheiros para lançá-lo ao mar. E eles assim o fizeram. E Deus mesmo preparou um grande peixe para engolir Jonas, não para matá-lo, porque a Bíblia nos conta que lá no interior do peixe, Jonas orou ao Senhor arrependido. E Deus usou aquele peixe como uma embarcação e levou Jonas até a praia. E a Bíblia diz que Jonas foi vomitado na praia. E lá Deus reiterou a sua ordem a Jonas e Jonas foi à cidade de Nínive. E interessante que a mensagem que Jonas pregou ali em Nínive não foi uma mensagem de boas novas, de salvação, como nós estamos acostumados a ouvir e a pregar, mas foi uma mensagem dura, de juízo. A Nova Versão Internacional diz lá no capítulo 3, versículo 4, diz assim: Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Parece até que ele queria que isso acontecesse, né? Mas só que o que aconteceu foi que toda a cidade, desde o rei até o servo, desde o maior até o menor, e até mesmo os animais, todos oraram, jejuaram e se arrependeram. E a Bíblia diz que Deus atendeu ao clamor daquele povo, Deus os perdoou. É interessante notar que nos versículos que nós lemos por último, versículos 10 e 11, de Jonas 4, mostra claramente que Jonas ficou insatisfeito com aquela conversão. Mas Deus disse: olha, eu não vou ter misericórdia, eu não vou ter compaixão dessa grande cidade, mostrando que ele realmente recebeu aquele arrependimento, aquelas orações e ele perdoou. Isso nos mostra a soberania de Deus, que estabelece a sua graça, a sua misericórdia a todos. Tanto é que Jesus disse lá em Marcos 16, 15 e 16,
Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Sejamos instrumentos da misericórdia de Deus. Não decidamos nós mesmos quem deve ouvir ou não, mas deixemos que Deus nos use para pregar o evangelho a todos. Lembrando que missões se fazem com os pés que vão, com os joelhos que se dobram em intercessão e com as mãos que se estendem para contribuir. Façamos missões, obedeçamos a Deus. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.